Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Estamos aí encerrando Isaías hoje, né? E que bom que o Senhor tem nos permitido viver isso juntos, né? Eu continuo a incentivar você a compartilhar com outras pessoas, a incentivar talvez quem você mandou no início ou quem você tem mandado, a incentivar a continuar, porque quão é precioso e importante que possamos caminhar, né, ouvindo a voz de Deus, o valor que tem a palavra dele e realmente amar isso de verdade, né? Eu oro para que todo esse movimento que a gente tem feito, esse desafio, né, da leitura completa, continue movendo o seu coração. Quando a gente chegar em Apocalipse e encerrar, que você não pare, né, que você deseje todos os dias sentar e desfrutar da palavra do Senhor e cada vez mais em direção àquilo que Ele está derramando sobre a sua vida. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar. Já deixa tudo preparadinho, seu papel, sua caneta, tudo perto de você. Marca texto, se você gosta de marcar sua Bíblia, e deixa tudo prontinho aí, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela coragem de cada um, pela ousadia de cada um, pela persistência de cada um. Senhor, eu oro para que o Senhor continue fazendo que o nosso coração queime e deseje cada vez mais ouvir da Tua voz, receber da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Continue falando conosco, Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra mais uma vez nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Isaías capítulo 63. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bozrá, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as quem pisa uvas no lagar. Sozinho, pisei uvas no lagar das nações. Ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, e as pisarei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei todas as minhas vestes. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso meu braço me ajudou. E a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, e na minha indignação eu as embebedei, e derramei na terra o sangue delas. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez, a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias do passado. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e da sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar o renome eterno, e os conduziu através das profundezas com os cavalos em campo aberto? Eles não tropeçaram, como o galo que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor.
Foi assim que guiastes o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retivestes a tua bondade e a tua compaixão. Elas já não faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurecestes o nosso coração, para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governastes. Eles não foram chamados pelo teu nome. Isaías, capítulo 64. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo, as tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto, e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso, tudo, o Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Isaías 65. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Há uma nação que não clamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor, quando ainda se achar suco nos cachos de uva, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá.
quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar para o descanso para o gado, um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor e esqueçam o meu santo monte, esqueçam o meu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enche taças de vinho para o Deus destino, e eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os seus servos comerão, e vocês passarão fome. Os seus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para o regozijo e seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade, que morrem aos 100 anos e ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda que não estarão falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno com o boi, mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Ah, este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu. Falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim. Escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram que o Senhor seja glorioso, mas que vejamos a alegria de vocês.
mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo, é o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrarem em trabalho de parto, ela dará à luz. Antes de lhe sobreviverem as dores, ela ganhará um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela planteiam, pois vocês irão mamar e saciar em seus seios confortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços delas e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Quando vocês virem isso e seu coração se regozijará, você florescerá como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com o fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Os que se consagrarem para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações, e também entre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém como ofertas ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. E aqui a gente encerra Isaías, mas a gente vai continuar a leitura agora em 2 Reis e 2 Crônicas, porque amanhã a gente já vai começar o profeta Sofonias, tá ok? Então vamos lá? 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 10 aqui por enquanto, tá? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efísiba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá.
como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este lhe havia dito: em Jerusalém porei o meu nome, nos 2 pátios do templo do Senhor. Ele reconstruiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e as adivinhações e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer toda a lei que meu servo Davi lhe ordenou. Mas o povo não quis ouvir Manassés. Os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas. Esse texto também está em 2 Crônicas, capítulo 33, também do versículo 1 ao versículo 10. Né? Algumas coisinhas só são diferentes, mas ele é relativamente o mesmo texto, tá ok? Então a gente vai só citar, a gente não vai ler para que a gente consiga avançar, tá bom? 2 Reis, capítulo 21, agora o versículo 11. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que o fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estarei sobre Jerusalém a fio de medir utilizando contra Samaria, e o fio do prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. 2 Crônicas, capítulo 33, o versículo 11 agora aqui. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi e a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído nas colinas do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e oferta de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. 2 Reis, capítulo 21, o versículo 17 e 18.
Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Segunda Crônicas 33, a continuação agora a partir do versículo 18. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive a sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Suas orações e as suas respostas de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito, mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Segunda Reis, capítulo 21, versículo 19 agora. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Messulemete, filha de Harus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos e aos quais o seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e o seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Segunda Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Segunda Crônicas, capítulo 34, também vai falar a mesma coisa, né? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui a gente encerra e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.